Oi, meus amores. Estamos aí entrando agora ao vivo para conversar um pouquinho com a Jana. Uma sexta-feira à noite, um bom momento para a gente contar histórias, né? Rever situações. Olá, queridos, sejam bem-vindos todos. Eu estou com dificuldade um pouquinho para ler, mas eu estou vendo aí vocês já entrando na live. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu estou sem óculos por causa que acaba refletindo, né? Mas eu vou conseguindo ler aí. Stephanie, muito bom você aqui. Pua Psique, muito bom. Muito feliz por vocês estarem aqui. Nós vamos bater um papinho a respeito aí do histórico de vida da Janaí. Eu tenho conversado com Janaí há algum tempo. Janaí acabou de entrar, que coisa boa. Eu já vou fazer o convite para você, tá, Jana? Vai refletir aqui a luz, mas eu vou colocar o óculos, senão eu não te vejo. Deixa eu te ver aqui. Ok, Jana. Estou... Te aceito, tá bom? Então, é uma noite de sexta-feira, eu estava dizendo, é um bom momento para a gente refletir um pouco. Jana! Oi. Oi, minha linda! Vocês estão reparando que eu estou com a boca torta. Hoje eu fiz um procedimento de emergência, mas eu falei, eu não vou cancelar, Jana. Eu vou falar com a boca torta, mas eu não vou cancelar. É linda de qualquer jeito. Oh, meu Deus, obrigada, querida. Amores, todos que vocês estão entrando aí, muito obrigada por vocês estar aqui com a gente. Eu e Jana conversamos bastante aí nesses últimos tempos, né, Jana? Nesses últimos dias, trocando aí algumas ideias. Mas, Jana, eu acho que, assim, tem muito a falar, tem muito a contar, né? Para vocês, boa noite, amados. No ano de 82, eu estava na escola lá no Pernambuco e eu tive o privilégio e o prazer de passar alguns anos ali juntas, né, Jana? Junto com você. E você fez um depoimento. Nós conversamos, tem o quê? Tem um ano, Jana, que a gente conversou, trocou algumas ideias? Tem 2 já. 2 anos. Gente, como foi? Como o tempo passa rápido, né? Estamos em 2018, aí voltamos 2018 a gente conversou. Agora, a gente conseguiu se conectar novamente. Mas no ano de 82, amores, Léo Tanassi, beijo, amor. 84. Henrique, agora é 84, você é boa de data, eu não. Nós estávamos lá no Colégio do Pernambuco. E sabe o que eu estava lembrando, Jana? Eu trabalhava na cozinha e às vezes eu conseguia terminar tudo um pouquinho mais cedo, tomava meu banho, botava aquele uniforme. Na frente, entre o dormitório feminino e o prédio de aula, tinha um banquinho, desses bancos de cimento, né? Sim. Então eu conseguia ir uns 15 minutos antes de começar as aulas, eu sentava naquele banquinho e você chegava. Sim. E nós ficávamos sentadas naquele banquinho ali conversando, né? Até bater o sinal e a gente correr para a sala de aula. A gente conversava também na quadra, no sábado à noite, e às vezes... Na quadra. Até o portão. Isso. Eu lembro. Eu ia caminhando com você até a portaria, dava tchau, você ia para a residência, porque você morava na residência de professor e eu morava no internato. Isso. E aí a gente se despedia. Ô, Jana, eu preciso confessar para você que eu vivi um conflito muito grande esses últimos dias, porque meio que tem uma hora que você é obrigada a encarar algumas coisas. Nós vamos falar sobre muita coisa aqui, tá, gente? Se vocês tiverem aí uma pergunta especial para a Jana, vocês podem fazer, fiquem aí à vontade. Sem pudor, a Jana pode fazer tudo. Fala tudo. A Jana, assim, é uma pessoa extremamente espiritual, né, Jana? Eu acho, Jana, que você sobreviveu até aqui muito também pela confiança em Deus, para você ter sobrevivido.
Mas, Jana, eu tenho que confessar para você que eu entrei num conflito muito grande e cheguei até a conversar isso com algumas pessoas. Por quê? Eu sou psicóloga, trabalho com questões em relação a abuso muito tempo, muitos anos. Eu dei aula há muitos anos para a faculdade e alguns meus alunos estão aqui. E estes alunos sabem que eu batia nessa tecla forte na sala de aula a respeito disso. E aí o Léo, que viu a tua entrevista lá com o Luciano Huck, ele me mandou o link e disse, prof, aí eu disse, eu conheço a Jana, Léo. E me deu um aperto tão grande no coração, porque assim, até assim, eu me lembro de você contando detalhes do que acontecia. Nós éramos pré-adolescentes, mas a gente sentava ali e você contava. Né? Agora, Jana, eu tenho que... fala. Foi você que falou para mim, Sandra, eu sempre guardei, foi você que falou para mim assim, a primeira vez, você não pode, você não precisa passar por isso. Você não precisa passar por isso. Você vai embora. E aí nós começamos a planejar a minha ida para eu ir embora para o outro colégio na Bahia. E você era a pessoa que me dava força. Você era mais madura do que eu. Eu sou mais velha e você era mais madura. Porque eu era muito simples. Ô, Jana, eu fico comovida. Mas, Jana, você tinha passado por sofrimento demais. Eu não tinha eu não tinha onde morar. Não, eu fico arrepiada. Porque, assim, gente, isso me emociona muito. É muito difícil, viu? Nesse momento que você narra tudo isso, tinha uma história da morte da mãe, de toda uma situação anterior. E a gente já sabia disso. E o Léo falou assim, você não tinha para onde ir. E o Léo falou assim, prof, será que você voltou aos seus estudos de psicologia e para a questão do abuso? Isso aí moveu com você, moveu contigo e te fez também enxergar isso? Com absoluta certeza, Léo, com absoluta certeza, né? Eu nunca esqueci. Mas, Jana, tem muito aqui, eu quero te ouvir, mas antes eu quero te falar o seguinte. Gente, só na situação da Jana que eu comecei a entender como é difícil você amar, conhecer aquela pessoa que está em estado de sofrimento porque ela está sendo abusada, mas, ao mesmo tempo, você tem um vínculo com a pessoa que abusa, que é um vínculo positivo, porque essa pessoa que abusava da Jana me tratava super bem. E jamais tinha comigo qualquer ação de falta de respeito. Então, é tão difícil você lidar com aquele que te respeita, mas pareciam que eram duas pessoas, entendeu? A pessoa que você falava parecia que era uma pessoa e a pessoa com que eu lidava era outra pessoa. Você repara que quase 40 anos depois, nós duas aqui conversando, eu não tenho coragem de falar o abusador. Eu falei a pessoa que abusou de você. Porque é difícil, Jana. Sim, mas conta, a gente está aqui para te ouvir. E outra coisa, Sandra, não sei se você se lembra, mas a gente não sabia o que era realmente abuso. A gente só sabia que não precisava passar por aquilo, que não era legal, não existia abuso, né, na época. Não tinha, ninguém falava de abuso. Não. Aí você era mais madura e você achava aquilo um absurdo, porque também machucava aquela coisa toda, porque, gente, deixa eu falar para vocês, era anal, tá? Eu era virgem, o abuso era anal. Então, isso, eu lembro disso. Isso. E ele é muito alto, e eu muito pequena, muito miúda. Então a Sandra falava, você não precisa passar por isso. Então vamos agora planejar a ida, sair daí, ir embora. Uma fuga. Eu como falar para alguém, porque seria a minha palavra contra dele. Uma pessoa extremamente respeitada, uma pessoa muito carismática, uma característica assim, de sedução muito grande, de simpatia, muito espiritual, porque não comia carne, não comia açúcar, não comia fritura, tomava água de coco, sabe? Então, assim, muito espiritualizado. E outra questão, de muita confiança da instituição. Tanto Jana, você lembra que ele deu aula de religião para nós uma época? Sim, também.
Agora, você, não sei se você lembra que quando eu fui embora, você ainda ficou no colégio depois que você foi embora, e você me escreveu falando que ia almoçar na casa dele, que ia tentar pescar alguma coisa. Foi. Você não conseguiu Foi. pescar, porque ele te tratou muito bem, você almoçou com a família, naturalmente. Foi. Uhum. Foi. Foi Então, isso assim, mesmo. Gente, depois que eu e a Jana nos separamos, a gente trocava cartas. Naquela época não existia e-mail, nada disso. Né, Jana? E a Jana me confessou. Jana me confessou essa semana que ela tem cartas guardadas minhas até hoje. Até hoje. Nossa, Jana, eu fico arrepiada, assim. Eu tenho tudo guardado. Meu Deus, meu Deus. Essa carta sua, eu coloquei uma xerox da União para a direção da instituição. Porque era uma prova. Tipo assim, como se fosse uma prova de que eu te contava as coisas e que você estava averiguando para mim. Porque você fala assim, olha, exato. Pessoa, eu fui ver e tal, e você não citava o nome, mas falava toda a referência e tal. Almocei com ele, com a esposa, mas ele não fez nada comigo, não se dirigiu, não falou nada e tal, direitinho. Isso, exatamente. A gente era tão inocente, né, Jana? Quando eu fui para outra instituição, na Bahia, gente, ele me ligou várias vezes e ele falava assim, volta, eu necessito de você. Só que aí eu lembrava, eu necessito, era muito forte, eu necessito de você aqui. Ou seja, ou ele era um psicopata e precisava da minha pessoa para ele descarregar o que ele queria, ou ele queria me manter no controle para eu não contar. Eu não sei realmente, eu só fui entender muito depois. Gente, eu só fui entender que era abuso muitos anos depois. Essa palavra ainda não existia também. A gente foi entender que era uma coisa assim... a gente não sabia. Eu via como pecado, como adultério. A gente não sabia que era crime. Ô, Jana, não, mas era sofrido para você. Quando você contava a respeito da relação anal, eu me lembro, gente, quase 40 anos, mas eu me lembro de como fazia, te machucava. Só como se fosse uma boneca inflável. Isso. Era dolorido. Inclusive, gente, desculpa, sabe? Como eu não tô vendo ninguém, eu tenho coragem de falar. Ele usava vaselina. Mas, assim, eu sou muito pequena. Depois eu comecei a ter nojo de mim mesma. Depois eu comecei a ter dores de cabeça muito, muito, muito forte. Quando eu cheguei na outra instituição, eu tinha muitas crises e as pessoas achavam que era frescura. A preceptora me tratava com muito mau humor, porque ela achava que eu era fresca, que eu era mal-humorada, porque, assim, ao mesmo tempo que eu estava rindo muito, brincando muito, eu dava crise de choro, eu dava crise de tipo de loucura, assim, eu respondia, eu ficava agressiva, sabe? Eu sentia dores de cabeça que parecia que ia explodir, eu tinha que segurar a cabeça. E eu não sabia do que se tratava. Eu só fui descobrir que era uma questão psíquica e tal, em 2006, que eu tive uma surtada aqui em Belo Horizonte. E aí, 2006, anos depois, né, Jana? Aí já quase 30 anos depois. Assim, que eu saí fora de mim, eu surtei, foi em 2006, mas os médicos já falavam que eu tinha distúrbios antes. Só que antigamente não se falava de depressão. Na verdade, não se falava. Jana, a Margarida está dizendo aqui que você é uma guerreira e que muito obrigada por você estar aqui falando, contando, de coração aberto. Gente, a Jana, ela se propõe a isso hoje porque ela já se dá conta do estrago que tudo isso pode fazer na vida de uma pessoa. Então, mais do que nunca, a gente precisa se unir no sentido de mostrar as consequências para as pessoas. Neste momento, que você já percebe que você não está bem emocionalmente, é porque o abuso sexual, ele desestrutura o desenvolvimento mental, ele desestrutura a saúde emocional da pessoa. E você começa a ter comportamentos que você jamais teria se você não tivesse sido abusada sexualmente, ou no caso do homem, se ele não tivesse sido abusado sexualmente. E alguns comportamentos, quando a gente começa a ter esses comportamentos, é muito difícil porque você pensa que aquela pessoa que está agindo daquele jeito é você. Mas não é você. É a erva daninha que se instalou
e agora ela te move para esse caminho, né? É mais ou menos isso. E aí você perde até a credibilidade muitas vezes, porque vem esse comportamento onde não há controle emocional. E você já começa a passar por isso logo que você sai do internato do Pernambuco e vai para o internato da Bahia. Eu comecei a sentir isso na casa dele, as dores de cabeça. Eu comecei a sentir... e o nojo do meu corpo eu comecei a sentir na casa dele. Mas aí eu não sabia do que se tratava. Eu só fui realmente ver que esse comportamento tinha mudado a partir desde o final de 84. Depois, em 85, ficou muito, porque em 85 a esposa dele ficou fora 2 meses, que ela foi ganhar neném em Aracaju. Então, eu fiquei sozinha com ele na casa. Então, aquilo ali, ele me fazia como se eu fosse a mulher dele, só que sempre na questão anal, nunca de outra forma. Só que era assim, vou falar uma coisa para vocês, que hoje eu compreendo, depois que eu li muito e pesquisei muito, e eu não tenho nenhum dom para psicologia, porque eu acho que eu enlouqueceria, porque eu tive assim, muita vontade de saber alguns comportamentos de pessoas que passavam por isso. Para eu entender o meu comportamento. Então, o que acontece? O meu comportamento, ele oscilava muito. Na época que eu estava com ele, lá durante 1 ano e meio que eu morei na casa dele, e depois oscilava muito. Os sentimentos, eles mudam, eles se confundem. Eles se confundem. Por exemplo, uma coisa que eu quero citar para vocês, e que isso é muito grave. Pelo fato de eu ter sido muito rejeitada, e pelo fato de, assim, eu nunca ter tido pai presente, família, e na casa dele eu tinha essa segurança de ter comida, de ter ali o teto e tal. Então, existe uma segurança a começar por aí. Uma outra questão é a questão da hierarquia e da confiança. Ele tinha o dobro da minha idade, era formado, graduado, e já em matemática, eu acho, depois fez teologia. Ô, Jana, era muito mais que o dobro. Era muito mais que o dobro. Estou com 52. Não sei, não lembro. Eu não sei a idade exata, mas ele era já um feito mesmo, com 2 faculdades, e casado e tal. O que acontece? Aí ele era de confiança. Então, assim, às vezes eu sentia que só o fato de ele tocar em mim era como se fosse um favor, porque já que eu era rejeitada, ou seja, ele era um protetor. Então, existia um vínculo. E outra coisa, ele não gostava que eu ficasse com a turma, conversando na quadra, nem ficasse no meio das turminhas, nem conversando com os meninos. Ele me chamava para ir embora. Ou seja, acho que hoje eu penso que seria talvez medo de eu contar para as pessoas, porque ele não imaginava que eu contava para a Sandra. A Eliane está lhe perguntando se ele já faleceu. Não, Eliane, ele não faleceu. Quando eu pensei que tinha mais que o dobro, é porque tinha essa impressão. Mas se a gente faz a conta agora, não tinha mais que o dobro. Até porque não está tão velho assim. Eu fiz 16 anos. Ele está vivo. E alguém ali já perguntou também sobre as consequências disso hoje. Jana veio tentando, ao longo desses anos todos, fazer a denúncia. Mas ela era descredibilizada. Está me fugindo aqui. Não se dava crédito ao que ela falava. E agora o que aconteceu é o seguinte: ele perdeu a credencial como pastor, ele não pode ter nenhuma atuação na igreja, mas as coisas não pararam por aí. Eu estive a semana passada conversando com várias pessoas responsáveis pela igreja, e me deram a devolutiva que já houve algumas perdas, hoje já sabe que isso é real, que verdadeiramente aconteceu, já se admite isso, e ainda não terminou todas as ações a respeito desse caso. Mas, de início, perdeu a credencial e não pode ter mais nenhuma ação em relação à igreja. Né, Jana? Então... Graças a Deus, né? Pois é, o que acontece? Outra coisa que eu gostaria de falar, Sandra, que é muito importante falar, é da hierarquia, essa coisa da rejeição. A pessoa que é abusada, ela já é rejeitada, já existe todo um histórico desde o berço, desde o ventre.
de rejeição. Sim. Eu já havia, tipo assim, eu já tinha sido a palavra, eu não sei bem a palavra, mas lá na Bahia fala bulinada, né? Meu tio, quando eu tinha 6 anos, me bulinava, né? Então, assim, eu fui criada assim, mãe, num lugar e no outro, né? Então, cada lugar que você passa, alguém quer tirar uma casquinha de alguma forma. Aí, outros abusos psicológico, físico e etc. Quando você chega nesse abuso sexual, não existe prazer, porque já me perguntaram se eu tinha prazer. Já me perguntaram se eu gostava, uma pessoa da igreja já me perguntou se eu gostava. A maioria das pessoas, porque assim, ao longo dos anos eu fui contando isso. Eu fui contando porque, primeiro, eu queria me libertar. Segundo, eu queria que isso, o meu sonho era chegar num estádio de futebol assim, com 100 mil, 160. Olha, gente, eu estava estudando para participar do programa e dizem que em 1950 foi um dos maiores públicos que já houve na história do Maracanã. 165 mil pessoas. Então, o meu sonho era chegar num estádio assim, com 165 mil pessoas, pegar o microfone e poder falar. E falar. E eu sonhava com isso. Eu sonhava com isso. Era um sonho. Isso me atormentou a vida inteira, sabe? Então, quando as pessoas mandavam eu esquecer, perdoa, deixa isso pra lá. Aí, todas as vezes, aí eu tentava. Mas todas as vezes que eu estava eu contei isso para a Sandra. Todas as vezes que eu estava sem dinheiro, passando dificuldade, em crise depressiva, sem saber como ia ser o amanhã, como eu ia pagar as contas, aí eu voltava nele, voltava lá e dizia, ele estragou a minha vida. Se não tivesse ele, minha vida poderia ser diferente. Então isso é uma mágoa. Seria. Jana, mas você teve muito mais que um estágio, porque você esteve numa das emissoras principais do país. E você pode falar. E eu não sou muito fã do Luciano Huck, mas ele foi muito humano. Quando você começou a falar, e ele falou assim, para, eu não quero ouvir isso. Por quê? Anos, né? Sim, ele sentiu na pele. Ali ele foi muito verdadeiro nessa fala, da dor de ouvir. Mas foi muito importante porque ali você foi ouvida. E tem uma pergunta aí do Léo Tonasso, que ele diz assim, ô Jana, hoje você se sente um pouquinho justiçada? Porque a impressão que tem é que você gritou esses anos todos e até aqui você não era ouvida. Ele não levou prejuízo nenhum durante esses anos, só você levou. Mas hoje, agora, você já consegue sentir um pouquinho de que a justiça está sendo feita? A resposta é, eu queria vingança. A vida inteira o meu sonho era uma vingança. Aí, quando eu comecei a compreender que a vingança não era o caminho, eu comecei a apelar para Deus. Eu comecei a orar e dizer, o Senhor é que vai me vingar. O Senhor pedir a Deus. E aí, no dia que eu falei lá, eu voltei aliviada. Eu saí de lá chorando, aliviada. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a orar preocupada de que isso fosse trazer prejuízos para a organização. E aí, eu comecei a orar e falei, Senhor, a tua vontade, não coloque no ar. Mas quando foi ao ar, virou um burburinho, eu não só me senti aliviada, não. Eu pensei assim, Deus que agiu, não fui eu, porque Deus poderia ter evitado, porque eles cortaram muita coisa. O programa foi editado. Então, se foi pro ar, é porque o Senhor quis. Agora, porque foi Deus quem permitiu. Exato, foi porque o Senhor permitiu e porque o Senhor tem propósito em limpar essas questões. Sabe, resolver essas questões, porque isso não pode continuar acontecendo. Mas quando você me deu o retorno do que estava acontecendo, eu não senti nada. Meu coração sentiu paz, mas eu não senti ódio. Parece que toda a mágoa que eu tinha virou assim, sabe, assim, em compaixão, tipo, não dó, mas assim, agora ele vai saber, agora ele vai entender o que é a realidade. Agora ele vai precisar vivenciar um pouquinho do que eu passei no sentido dessa falta de credibilidade, da rejeição. Da falta de credibilidade. Perfeito, Jana, perfeito. Porque o que mais me corroeu ao longo da vida, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é só o abuso. Você ser desacreditado. E você levar o nome de louca. Perfeito, Jana, perfeito. Aí, nesse ponto está a maior dor.
Existe a dor do abuso em si e existe a dor até nós temos um nome para isso na psicologia, que é a desmentida, que é um mecanismo de defesa. É não dar crédito a isso que a pessoa está falando. Então, você contar o que aconteceu e você não ter um retorno e alguém que possa olhar e falar, eu acredito em você, tudo isso que aconteceu, e eu estou aqui com você. Isso faz uma falta. Gente, muitos de vocês que estão aqui, alguns podem ter passado pela situação de abuso, e isso que a Jana acabou de falar, que é esse desacreditado. Você é a louca que imaginou isso. Sabe que isso é muito grave. Porque no período de Freud, quando ele começa a estudar a questão de abuso, ele faz uma colocação e ele diz o seguinte, que havia uma porcentagem muito grande de relatos de mulheres que foram abusadas sexualmente, mas que a maioria eram apenas da imaginação. Era uma questão mais ilusória. Mas aí ele diz assim, tanto a questão ilusória como a verdade prejudicam o psiquismo. Até aí, ok. Mas sabe que eu discordo de Freud? Eu acho que Freud ele não conseguiu perceber que aquela porcentagem enorme não era apenas, poderia ter um caso ilusório ou outro, mas não era a grande maioria. Na verdade, infelizmente, ele não soube ouvir aquelas mulheres que estavam, sim, falando a verdade. E aí elas sofreram esse descrédito do qual você está falando. E meninas e meninos, este descrédito aumenta a dor psíquica, porque abala a sua estrutura a um ponto de muitas vezes você deixar de acreditar em você mesma. Você deixa de acreditar em você mesmo. Então, pro chão. Autoestima. Inclusive a Margarida perguntou aqui, mas eu caí aqui de paraquedas, a Margarida disse isso. Margarida, seja muito bem-vinda. Que bom que você caiu aqui de paraquedas para estar com a gente falando sobre isso. Eu sou a Sandra Barilli, quem está ali é a Janaíca Ló, ela esteve no programa do Luciano Huck. Coincidentemente, nós somos amigas de infância praticamente, né, Jana? Desde lá do período do Pernambuco, onde ela conta toda essa história. E mais tarde, eu, Sandra, resolvo estudar psicologia, encontro muitos casos de abuso, começo a estudar exatamente a sua pergunta, da Margarida, as consequências disso para o psiquismo. E hoje eu faço um doutorado, e o tema do meu doutorado é desejos e defesas nas mulheres adultas que foram abusadas sexualmente na infância. Eu estudo a mente da mulher adulta que foi abusada na infância. E então, essa mulher ela pode ter inibição intelectual, parece que a net da Jana está, mas ela volta já já. Inibição intelectual, uma autoestima negativa, dificuldade com os vínculos afetivos, dificuldades sexuais. E na questão da inibição intelectual, eu vejo que a Jana teve um prejuízo enorme, porque Jana era estudiosa, Jana fez magistério, era para ter tido uma carreira enorme. Mas aí justamente, Jana, quando você está na outra escola e termina o magistério e resolve agora falar, eu vou colocar um basta, você é calada mais uma vez, sufocada, e você não consegue nem levar a sua carreira adiante. Não, isso. E isso também foi uma coisa que eu ficava fora do ar, eu não entendia, porque ninguém me perguntou, você quer ser empregada? Eu não tinha para onde ir. Eu fazia parte daquela organização, eu vendia livros, e o meu sonho era ir para outra instituição onde você estudou, onde você ficou lá no São Paulo, né? Você conhece bem. Isso. O sonho era esse, era ir para lá. E aí, o que acontece? Me pegaram e me colocaram numa casa. E eu fiquei muito tempo assim, sem entender. Eu ficava sem chão, em choque, e eu só gostava mesmo eu fazia o serviço da casa, gostava de dormir e ler revistas. E a mulher que eu morava na casa, trabalhava no hospital, ela tinha acesso a muitas revistas, então ela me levava revistas para eu ler. Eu ficava só assim. A minha vida era essa, durante o ano de 88 todo, até o meio de 89 foi essa. Uhum. Você se limitou, né, Jana? A net da Jana está oscilando novamente. Nesse momento, ela se limita.
Mas aí existe a questão da inibição intelectual, que é tremenda. É muito difícil essa mulher que foi abusada sexualmente, principalmente por um longo período, acreditar nela mesma, inclusive em relação à questão dos estudos, do poder de trabalho, do poder de liderança. Sobre a questão da igreja, Jana, você fala que ao sair do Luciano você sai com aquela preocupação em relação à questão voltada para a igreja. Mas está na hora de que, dentro da igreja, a justiça tem que ser feita. Se é uma igreja onde Deus está, então o certo tem que ser feito. E eu acho que a questão da injustiça é uma das piores questões que o pecado nos traz, pensando no aspecto espiritual. O pecado, ele é feito exatamente da injustiça. A injustiça eu acho que é a resposta direta em relação ao pecado. Então, a igreja precisa fazer justiça. A igreja, ela tem que fazer o que é certo, doa a quem doer. Não importa quem fez, não importa se essa pessoa tem uma história, se essa pessoa fez muita coisa boa depois, isso não importa. A justiça tem que ser feita, exatamente por ser a igreja. Exatamente. Então, quando você fala ali, você obriga a se tomar uma decisão de forma mais efetiva. Exato. Isso foi um alívio muito grande, né? Porque aí houve uma obrigatoriedade da organização se posicionar, da igreja se posicionar. E aí, o que acontece? Vou finalizar a pergunta que o Léo fez. Léo, parte da sua dignidade é tirada. Sabe? É como se faltasse uma parte da sua dignidade. Onde você vai? Onde você passa? Eu, por exemplo, me sentia assim. Sempre uma pessoa marcada. Sempre uma pessoa marcada no meio e fora. Por quê? Por que eu falo tão abertamente do abuso hoje? Para as pessoas poderem, acordar para essa realidade e pensar assim, poxa, não é mimimi, como dizem, não é uma besteirinha, não é uma coisa que esquece, deixa para lá, não. Gente, são tantos transtornos, mas tantos os transtornos. Olha, só vou falar para você, ao longo dos últimos, vamos supor, os últimos 20 anos, o que eu já senti. Por exemplo, desde dores de cabeça, dores no corpo, dores na gengiva, ânsia de vômito, náusea, mas são tantos, dores nas pernas. Gente, não dormir. Sabe o que é não dormir a vida inteira? Precisar de um comprimido para dormir. Ou de um chá para dormir. O chá também não resolve muito, tem que ser comprimido para dormir. Gente, são tantos, mas tantos os sintomas, sabe? Parecer que está grávida, de você ter enjoos. As crises depressivas, enjoos, náuseas, sabe? Eu não sei qual é a relação. E as pessoas não compreendem. Ninguém sabe, só sabe quem passa. Sabe? Uma crise depressiva não é simplesmente ficar chorando na cama, porque as pessoas acham que é só isso, ficar chorando. Inclusive, eu não choro, eu não tenho lágrimas praticamente. Né? As minhas lágrimas, por mais que eu queira chorar, elas são mínimas, sabe? Então, assim, eu busco... E voltando só um pouquinho atrás, Sandra, você disse que o que me manteve de pé foi a minha fé. Mas teve um tempo em que eu perdi essa fé. E quando eu perdi essa fé, eu só pensava em morrer. Durante todo o tempo que eu estive com Deus e que eu deixei a minha fé, eu só pensava em morrer. Aí não sobra mais nada, né, Jana? Não. Quando eu voltei e resgatei a fé, eu me apeguei a ela. Mas eu me apeguei com unhas e dentes. Com unhas e dentes a essa fé. Então, eu sou uma pessoa de fé no sentido assim, de exercitar mesmo, de dizer, o Senhor vai fazer, eu preciso que o Senhor faça, sabe? De eu orar chorando, e eu brigo com Deus, eu falo, ó, o Senhor, eu não quero mais saber, eu não sei quais são os seus critérios, mas o Senhor tem que agir, porque eu preciso que o Senhor me mantenha de pé, porque senão eu vou desfalecer. Chega um momento que não existe mais perspectiva, não tem mais força. A minha ida para o Luciano, a minha ida para o Luciano foi 1 hora de choro numa capela ecumênica na eu me ajoelhei ali, foi mais de 1 hora, chorei, falei, Senhor, eu preciso
que o Senhor me deu uma resposta. Porque eu estava vivendo de auxílio emergencial e o auxílio acabou, porque o meu foi cortado. E eu fiquei sustentada pelos filhos. E uma mulher de 52 anos, pelos filhos, gente, a autoestima vai lá para o chão. Eu sou acostumada a trabalhar desde pequena. E não ter trabalho na pandemia. Eu faço faxinas. Mas quem é que na pandemia estava recebendo uma diarista? Pouquíssimas pessoas. Sem contar com os ônibus, sabe? Tudo, toda essa questão, a cidade fechada, aqui em Belo Horizonte, a cidade ficou fechada meses, praticamente assim, tudo fechado. E o dinheiro acabou, sabe? E de repente, do nada, Deus me deu uma resposta. E ali Deus me deu um prêmio. E esse prêmio, a sensação que eu tenho, é que é como se fosse uma indenização, sabe? De parte do que eu passei. Não que 100 mil seja o suficiente para pagar tudo que eu passei. Não. Não, nunca. Nem 1 milhão pagaria. Nem 1 milhão, nada. Foi muita coisa que eu passei. Gente, as consequências são terríveis. 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 Sabe? Sim. O Léo Tonasso... Fala, Jana. Não, eu esqueci. O Léo Tonasso está dizendo... ele está dizendo que não te conhece pessoalmente, mas ele te ama. Ai, obrigada, Léo. Obrigada, que bom. Isso melhora tanto a minha autoestima, você não tem noção. Sabe, Jana, você tem sido, Jana, uma guerreira. Mas quando existe a questão do abuso, você é colocada numa condição de ser usada por outra pessoa. Sim. E depois você tem uma dificuldade muito grande em olhar no espelho e enxergar a sua força interna, enxergar que você tem valor, enxergar que você pode lutar. E então, essa luta da qual você passou a vida toda, ela é muito dura, porque são ondas gigantescas. Às vezes você até pode se sentir bem, mas às vezes é tão profundo que você deseja a morte. E é como você falou, eu tenho certeza absoluta. Se não fosse a sua relação direta com Deus, não suporta, não dá conta. Então, a relação direta com Deus, vem o pensamento, a possibilidade de suicídio, né? Então, é essa relação direta com Deus. Agora, a gente precisa pontuar que essas pessoas que abusam, muitas vezes estão dentro da igreja, elas muitas vezes até representam a instituição, mas elas não são a instituição, né? E Deus está muito distante de tudo isso. Porque pode ter uma revolta por uma instituição religiosa e sobrar para Deus que não tem nada a ver com a história. Mas foi lindo, foi maravilhoso, porque você soube separar as duas coisas. O que cabe a Deus e o que cabe ao ser humano. Demorou. Foi um processo de maturidade, porque no início eu era muito nova, tipo, quando eu fui deixando de acreditar em Deus e eu comecei a questionar muito, no início, assim, que eu fui excluída, né? Porque eu perguntava, como assim? Então eu questionava muito, assim, eu falava, poxa, o Senhor tirou minha mãe, eu falava para Deus assim, o Senhor tirou minha mãe, o Senhor nunca me deu uma família, eu fiquei de del em del, gente, lá na Bahia, é de casa em casa, sabe? Aí eu falava para Deus, eu fiquei de del em del, meu sonho era estudar, aí eu fui para aquele lugar onde era meu sonho, e ali, por que o Senhor deixou ele fazer aquilo comigo? E eu brigava com Deus assim, Sim. Eu jamais ia querer ter relação com ele, eu não olhava para ele, sabe? Então, era essa. Então, assim, eu era muito nova. Quando... Aí demorou. Não, deixa eu ainda contar uma coisa aqui para o pessoal muito dura. Essa pessoa que abusava era um homem alto, robusto, forte. E Jana era um cisquinho de gente. Jana, eu não sei se é porque você... Jana era uma coisica, miudinha, né? Então, nessa proporção física, inclusive, era um sofrimento muito grande para você. Era porque, na verdade, eu pesava 48 quilos. Sabe? Ele é um robô. Então, gente, é tanta coisa para falar, sabe? Eu quis pontuar algumas coisinhas que são mais importantes, de sentimentos e de pensamentos, que fugiu a memória, sabe? Porque é muita coisa, né, Jana? É muita coisa. Sim. Uma coisa também
Mas, fala. Uma coisa que é importante falar, que a pessoa abusada, ela não entende que é abusada até ela amadurecer e até que... E assim, até ela amadurecer e até ela entender que ela foi abusada, é um passo, é grande, sabe? Dá um espaço de tempo, são anos. Aí, quando ela começa a entender que ela foi abusada, aí ela começa a sentir ódio. Mas aí, quando ela começa a entender que é crime, aí que aquilo que a pessoa fez trouxe um malefício muito grande, prejuízos muito grandes, aí o ódio aumenta. Aí o ódio vai aumentando. É uma escada. Ele começa assim, pequeno, ele vai se agigantando. E quando esse ódio vai se agigantando, ele também gera muitas consequências, porque você não tem paz. Sim. E esse ódio, Jana, não é só por quem abusou, mas por quem não protegeu. E também. E aí, por quem não protegeu naquele momento. E outra coisa que acontece é que você passa a não acreditar mais nas pessoas. Sabe? Isto. Não acredita. Isto. Eu fiquei muitos anos, toda vez que eu via um pastor pregando, eu falava, será que ele não abusa da empregada? Será que ele não abusa da empregada? Sempre. Eu ficava olhando, abaixava a cabeça e imaginava, será? Sabe? E você não consegue olhar nos olhos mais dessas pessoas que têm a mesma característica, ou seja, que exercem a mesma função ou coisa semelhante. Um outro fator é que você citou, mas não se aprofundou, é a questão de relacionamento íntimo. Dificilmente você vai confiar em um homem, no meu caso, mulher, dificilmente pude confiar em homem, mas pela carência e pela necessidade de segurança, eu sempre fiquei procurando um casamento. Sabe? Eu virei para casamento. Eu achava que o casamento seria uma segurança. Aí quando eu me envolvi com a pessoa... E a necessidade de ser amada. A necessidade de ser amada. Porque no histórico você foi usada, não foi amada. Mas... Amores, só um pouquinho, Jana. Digita aí para mim a hora, porque eu quero encerrar antes de dar os 40 minutos para eu conseguir salvar. Mas fala, Jana, é tanta coisa. Fala que nós queremos te ouvir. O importante, Sandra, é que a pessoa que foi abusada, parece que ela atrai outros canalhas. Desculpa a palavra, mas parece que a mulher atrai outros homens que também querem usar. Talvez não um abuso assim, sabe, como foi, mas é um abuso de outras formas. Entendeu? Uma das coisas que ao longo da vida eu encontrei, homens que queriam, por exemplo, me bater. Sabe? Sabiam que eu amava demais, que eu me apaixonava muito fácil e queriam me dominar, queriam me bater, sabe? Então, assim, e eu não aceitei. Sabe? Chegou uma hora que eu determinei não aceitar mais. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês antes de terminar. Eu vou fazer 18 anos que eu estou intacta, que eu não tenho relação. Eu decidi não querer mais, a não ser que o Senhor me desse um esposo. E como o Senhor não me deu, eu estou aqui há quase 18 anos por uma decisão. Eu decidi para não ter que passar por essas humilhações, ser usada, sabe? Judiada novamente. Então, eu decidi viver assim. Ô, Jana, nesse aspecto sexual do qual você fala, eu quero responder aqui 2 questões, amores. O nosso tempo está acabando. Jana, a gente pode marcar para conversar em outro momento, para dar continuidade, explicar algumas outras coisas. Léo Tonasso está aqui, nós temos que agendar uma live, porque eu gostaria, junto com você, Léo, de nós organizarmos aí muitas perguntas que estão saindo aí em relação a essa questão de como tratar, se dá para reverter estes sintomas, porque são sintomas. Mas em relação a essa questão sexual, sabe o que eu reparo muito na terapia, Jana? É assim, a mulher casa e agora ela tem o marido e tem uma relação sexual com ele. Mas quando muitas delas, elas estão na relação sexual e sentem prazer, vem um sentimento de culpa enorme. Porque é mais ou menos assim, se eu estou sentindo esse prazer agora, é porque eu senti algum tipo de prazer lá atrás. E se eu senti algum tipo de prazer lá no passado, então eu sou culpada. Então eu prefiro não sentir prazer agora para não ter o peso da culpa do passado. E aí passa a ter um problema muito sério no sentido da entrega, no sentido dessa relação sexual. Já atendi mulheres que se tornaram prostitutas, ao contrário, se tornaram viciadas em sexo.
Então, muita coisa pode acontecer no que diz respeito à vida sexual. Mas o que eu quero falar para as meninas e meninos que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo é: você não teve culpa. Mesmo que tenha tido uma ponta de prazer, você não teve culpa. Porque há um aliciamento por parte do abusador. Então, precisa haver essa libertação em relação ao passado para conseguir viver o presente. Se perdoar por qualquer coisa que acha que tem que se perdoar. E essa nova vivência. E em relação à possibilidade de dar conta desses sintomas, isso é necessário, um mergulho. É um grande quebra-cabeça. E conforme você vai relatando, principalmente em terapia, parece que a memória vai sendo acionada e começa a lembrar de detalhes da situação. Aí você diz, mas para que eu tenho que lembrar de tudo isso para sofrer de novo? É para organizar na mente. Porque quando esse material todo está no inconsciente, ele atrapalha muito. E o nosso inconsciente é como se fosse uma casa. E ela estando desorganizada, ela só traz sofrimento. Então, é muita dor mexer em todas essas questões. Mas precisa organizar para fazer sentido. Sim. E precisa haver, antes de tudo, um resgate de si. Um resgate de si mesmo. Lembrar o próprio valor. Lembrar que eu sou um ser humano e vítima da situação. Agora, Jana, quando você fala assim, parece que atrai, o que ocorre é o seguinte: quando uma criança bem pequena, ela é abusada sexualmente, e você foi abusada sexualmente antes, inclusive, desse professor, o que acontece? Essa criança, ela passa a se sentir impotente. E o abusador, ele rastreia e percebe. Ele percebe a criança que já está marcada de forma impotente. E mesmo depois de adulta, essa mulher ou este homem, ele ainda leva esse perfil impotente, a não ser que ele trate tudo isso. E aí, o abusador vai rastrear, vai identificar e vai naquela vítima. Compreende? Porque ele sabe que ela está numa condição indefesa. Porque ela não conseguiu se defender do abusador anterior. Então, meio que ele percebe tudo isso. É por isso que isso vai acontecendo, infelizmente, de forma seguida. Tá? Uma cadeia, né? Exatamente, exatamente. Jana, eu quero desejar a você uma libertação gigantesca. Eu fico extremamente feliz por você já estar nesse momento de dar conta, de certa forma, de tudo isso. Mas dói o nosso coração de pensar tudo isso que vivenciou. E isso mexeu muito comigo nesses últimos dias, porque eu também comecei a lembrar de detalhes das nossas conversas sentadinhas no banco na frente da escola. E isso mexeu muito comigo. E realmente esse é o tema que eu acabo desenvolvendo muito na psicologia, porque desde essa época a gente percebe o quanto é importante que a mente em desenvolvimento não seja destruída. E eu quero te agradecer muito pela coragem, pela disponibilidade, pela força interna, por dar a cara a tapa, por falar. Eu quero te agradecer profundamente. E quero agradecer a todos vocês que estão aqui hoje com a gente. E nós queremos conversar mais sobre isso, esclarecer mais, ouvir de vocês também que estão aí. Eu tenho certeza que vocês têm muita coisa boa para falar. Jana, deixa uma palavra final para nós. Na verdade, eu só queria fazer uma observação, que a questão da culpa dá uma live inteira, tá? A questão da culpa é absurda, ela evolui de uma forma absurda. Gente, eu quero só agradecer, é só carinho mesmo, é um prazer enorme, sabe, estar aqui falando com vocês. E eu falo mesmo sem medo e sem vergonha, como dizem, porque a intenção é ajudar e levar outras mulheres a tomarem consciência, sabe? Dessa ocorrência, desses distúrbios, desses desdobramentos que se dão no nosso organismo, na nossa mente, nas nossas emoções, e também a importância de denunciar, sabe? Eu hoje, assim, a palavra denunciar, ela se tornou plena para mim, sabe? Eu quero incentivar toda mulher, toda adolescente, toda criança, toda menina a denunciar.
Porque hoje nós temos formas, nós temos meios legais de estar sanando esse problema. Mas ainda não é fácil, viu, Jana? Ainda não é fácil, infelizmente. O nosso sistema, muitas mulheres estão indo fazer a denúncia e são abusadas emocionalmente durante a denúncia. Exatamente. Mas vamos lutar, vamos lutar. Vamos lutar para um dia isso mudar. Jana, beijo no coração. Eu também amo muito você. Beijo para todo mundo. Eu também. Saudade, saudade. Eu tinha tanta saudade de você. A gente vai se encontrar pessoalmente. Beijo. Beijo. Amores, beijo para todos vocês que estão aqui na live. Até a próxima. Obrigada.